antiga, muito nobre e sempre invicta esta leal cidade que é a cidade do Porto. Por isso, boa tarde a todos, bem-vindos ao Porto, bem-vindos a Serralves, bem-vindos à Sociedade Civil. Serralves está novamente em festa, pela 14ª vez, e este ano ainda mais em festa, já vamos saber também porquê, e obviamente a Sociedade Civil não podia perder esta oportunidade de estarmos aqui também em direto em Serralves durante os próximos 90 minutos. Os primeiros convidados são Cristina Grande, Pedro Rocha e Denise Paulini. Já vamos saber quem são, vamos saber também o que é que está programado, até porque as portas abrem daqui a pouco e vão fechar no domingo, já à noite. Aos três, Cristina, Denise e Pedro, obrigado por nos receberem na vossa casa mais uma vez, e somos sempre tão bem recebidos, de uma forma tão simpática. Dois do Porto, a Cristina e o Pedro, e a Denise, há quanto tempo aqui pelo Porto? 1 ano e 7 meses. Vinda de? Vinda de São Paulo. São Paulo. São Paulo para o Porto, muito grande a diferença. A diferença de escala. Estamos a falar de uma cidade com quantos milhões, para quem não sabe? 20 milhões de habitantes. 20 e tal milhões? 20 milhões de habitantes. Sim, uma diferença de escala, mas a programação cultural no Porto é muito intensa. Então, nesse ponto, não deixa a desejar. O Porto nada está à arrependida altura por ter mudado para o Porto? Nada não, arrependido. muito feliz, muito feliz. Cristina, vamos à programação. Para começar, 50 horas este ano, ou seja, não bastavam as 40 horas do passado, tinham que acrescentar mais 10? É verdade, é possibilidade, este prolongamento é destinado a aumentar a experiência de estarem connosco, de celebrar o nosso aniversário. Aliás, nós fazemos anos, estamos a comemorar o nosso aniversário e as 50 horas prolongam esta experiência. Mais uma noite de danças, ou de possibilidade de ouvir vários concertos e de estarem connosco um fim de semana prolongado. Isto porque nós o que pretendemos é que o público fique o maior tempo possível e tenha o máximo de experiências que a programação diversificada permite e pretende estimular. Dizer também, com as câmaras municipais e a inclusão destas parcerias que são tão importantes para nós e que integram este ano a programação aumenta e por isso teríamos que alongar para 50 horas e fazer uma programação que começou ontem, teve uma antevisão. Isto já começou ontem também, sim, aqui na cidade na Baixa, do Porto. Começou no centro do Porto. E agora o que estamos a ouvir são os preparativos para aquilo que vai acontecer estamos a fazer daqui a soundcheck. 2 horas, mais ou menos. Sim, abrimos ao fim da tarde. Sim, temos aqui atrás a proposta também da Chloé Moglia. Estamos a montar o suporte onde ela se vai inscrever. É uma proposta acrobática e por isso necessariamente temos que conjugar esta conversa com a preparação de Serralves em Festa. Os preparativos e o que se ultima sim. para São a abertura. longos, que implicam uma equipa muito numerosa. Já estão os artistas todos. Não basta abrir as portas às 6 da tarde. Há muito trabalho prévio, mas, como eu disse, muito estimulante, muito diverso, com uma programação que ocupa este recurso fantástico que é o Prado e que é a casa, o museu, o auditório e que o Serralves em Festa celebra hoje. Pedro, este é o maior evento de cultura contemporânea português, mas também um dos maiores da Europa. Mas isto não é só para quem vive no Porto. Não. Vem gente de todo o país e de muitas nacionalidades. Sim, cada vez mais temos notado essa evolução ao longo das várias edições de Serralves em Festa, em que notamos que a afluência do público estrangeiro tem vindo a aumentar de edição para edição. Portanto, é algo também que se sente na cidade, um pouco no Porto em geral. Mas também há muitas pessoas que vêm de fora do Porto, de território nacional, mas que já conhecem o festival e que fazem pelo menos uma visita anual, é garantida, é a visita ao Serralves em Festa. E já vi por aí muitos estrangeiros também. Sim, que já começaram, apesar das portas ainda não abrirem, eles já estão por aí. Sim, também começa a ser conhecido fora de portas o festival, pela dimensão, pela qualidade da programação. É uma experiência muito peculiar, também porque o lugar é muito particular. Né? A Fundação de Serralves, esta conjugação do museu com o parque classificado, a Casa de Serralves, toda a conjuntura é muito especial e o que dá também um caráter muito particular ao festival. Sim. Denise,
já me disse, em parte, há pouco, que não estranhou esta mudança, mas estava à espera de encontrar tanta força cultural numa cidade como o Porto. Não. São cerca de 300 mil habitantes que o Porto tem. Eu imaginava que, para uma população como essa, a atividade cultural não esperava uma atividade cultural tão intensa. Então foi com muita felicidade que eu percebo a atividade extremamente intensa de Serralves, mas de vários artistas do Porto também fora de Serralves, então a cidade em ebulição. O Porto hoje está em ebulição. Os colegas que são do Porto e contam que o Porto de alguns anos para cá tem crescido a programação e a cidade está fervilhante. E também com a chegada dos turistas, que a cada ano aumenta. E já tinha visitado o Porto quando veio? Não. Eu vim a ser entrevistada aqui em Serralves. Tinha procurado na internet? Sim, conhecia e tive uma viagem anterior a Portugal que era para vir ao Porto. E acabei, por outros motivos, não conhecendo o Porto e acabei vindo, enfim, o destino, acabei vindo para participar da entrevista, já fui entrevistada, fui selecionada e mudei para o Porto, mas sem conhecer muito bem a cidade. E agora recomenda a quem vive em São Paulo? Sim, muito, a cidade lindíssima. E quem vive no Brasil que não perca a oportunidade de vir cá também. Sim, uma cidade que tem mar, que tem um rio, que tem a diversidade de cenários que essa cidade tem. E, ao mesmo tempo, tem uma afetividade, ela mantém uma afetividade. As pessoas são muito afetuosas e muito amigáveis e acolhedoras. Então, a cidade tem realmente muitos componentes. Uma cidade que sabe receber. Sim, que sabe receber. Uma cidade sincera, verdadeira, leal. Exatamente. Como está no coração. Cristina, vamos um pouco mais àquilo que está previsto, programado e àquilo que as pessoas terão oportunidade de assistir e de consumir enquanto cultura agora durante as próximas 50 horas. Artes performativas. Sim. O que é que a Cristina programou e o que é que vocês têm para nos oferecer agora? Agora, ao fim da tarde, como eu dizia, que abria a Chloé Moglia, que é um projeto de uma acrobata e que se intitula Horizon, que vai se suspender a cerca de 3 metros e é um trabalho de exploração, de suspensão, só ela, sem som, sem ela e uma espécie de alfinete onde se inscreve o corpo, o movimento, e é precisamente um trabalho de exploração do peso, da gravidade, do vazio, do visível, do invisível, daquilo que é possível de explorar, tendo apenas esse momento, esse lugar para fazer a acrobacia e a proposta dramatúrgica, porque não deixa de ser, é uma artista francesa que tem vindo a desenvolver a coreografia, um bocadinho obcecada ou muito obcecada pelo vazio e como é que é possível relacionar-se com esse vazio, até porque o projeto está inscrito na paisagem, a tal escultura, e é precisamente essa relação com esse objeto e este lugar, porque é no parterre central, que ela propõe desafiar. Nós, os públicos, temos que observar, se possível, em silêncio, porque conjuga esta poesia também com um esforço físico e com um trabalho acrobático. O grupo acrobático de Tanger, que vem mais tarde, às 10 da noite, sim, que é o Circo Contemporâneo, está sempre presente na nossa programação, vai ocupar a Clareira das Azinheiras, um grupo acrobático que nos traz sobretudo pirâmides humanas, saltos, um trabalho de cumplicidade, um trabalho que implica uma grande confiança e que tem intitulado Alca, que é o lugar que é habitualmente ocupado nas praças marroquinas, onde o público se encontra para ouvir artistas, para ouvir cantores, e portanto estamos, no fundo, é propor uma reunião entre os públicos e os acrobatas e também músicos, porque há um trabalho essas proezas acrobáticas estão relacionadas também com uma voz que declama, que grita e que canta, e é precisamente a relação entre esse trabalho de acrobacia e o trabalho musical que o Alca se fundamenta. Portanto, a peça que tem esse título e que de alguma maneira celebra, porque a acrobacia faz parte da sua cultura e, portanto, há aqui um interesse em defendê-la do ponto de vista patrimonial, celebra uma liberdade e a capacidade
ultrapassar muitas vezes fronteiras sociais, políticas, económicas. Portanto, é claramente um trabalho que tem uma evocação política, apesar de ser realizado com muito humor, com muita alegria, mas que eu recomendo vivamente por conjugar a liberdade com uma expressão artística. Isto durante a noite. Sim, embora eu gostava de acrescentar o cinema, que é também ainda raro, hoje? Sim. Para já vamos só falar do que é que se pode ver hoje. Acrobacia, sim, mas temos, e passando ao cinema, o primeiro filme será de Godard, e que abrirá um cinema ao ar livre, na Clareira das Bétulas, e que celebra um momento de auge do Rolling Stones. Portanto, um momento que eu também, muito especial, em que o cinema integra, do ponto de vista disciplinar, a programação e que traz um momento musical desta forma, através pelas mãos do cineasta do Godard. Para hoje não faltam aliciantes. Sim, Pedro, e na música? O que é que nós temos? O que é que o Pedro ajudou a preparar? O que é que vocês têm para nos oferecer agora já na o música? concerto de abertura, portanto, a programação começa às 8 e às 8 vamos ter aqui próximo, no Ténis de Serralves, um concerto do Oran Embarque com o Will São estes Guthrie. preparativos que estamos a ouvir em fundo? Provavelmente. Sim, ainda será os testes do PA, portanto, do sistema de som. Creio que eles ainda não estão a fazer ensaio. É um concerto especial que une estas duas figuras que são bastante importantes no campo da música experimental, improvisada. Neste caso, eles vão buscar um universo ligado mais ao free jazz eletrónico, mas cruzam-no com krautrock, com outros mundos musicais, mas o concerto tem uma energia incrível e eu acho que vai ser um ótimo acompanhamento para o primeiro pôr do sol do Serralves em Festa. Portanto, é para arrancar às 8. E logo a seguir temos o primeiro concerto no Palco Grande, no Prado, da Lula Pena, uma cantautora portuguesa, e que respondeu a um desafio de Serralves. Ela normalmente apresenta-se sempre em solo e está a começar a desenhar a tour que vai promover o último álbum. Mas falamos com a Lula e perguntamos se ela estaria disposta a fazer um concerto em que tivesse músicos convidados, e é isso que vai acontecer. Portanto, ela convidou mais 2 músicos, o Aidan Chisholm e a Angélica Salvi, uma arpista aqui do Porto, e têm estado a trabalhar estes últimos dias juntos, têm estado em residência na Casa da Música para apresentar em estreia no Serralves em Festa o resultado desta colaboração. A Lula tem uma característica especial. Sim. Pode começar num estilo de música e acabar noutro, é isso? Sim, eu acho que o que une o trabalho e acabar o que une o trabalho da Lula é um pouco musical. A poesia que atravessa todo o trabalho dela, mas ela vai buscando referências quer à música popular portuguesa, como todo um universo que tem a ver um pouco com a cultura latina, acho eu, e de diversas latitudes e geografias que ela cruza, tornando o trabalho dela muito pessoal, tem um cunho muito pessoal, e acho que é uma artista nacional muito especial, enquanto alguém que explora a canção popular, é alguém muito particular. E hoje também temos a primeira noite de festa no Prado, portanto preparamos mais uma noite como as conhecíamos no sábado. Este ano também temos uma na sexta-feira, ou seja, vamos ter dose dupla de festa. E hoje em Serralves vai até que horas? Vai até às 6 da manhã também. E neste programa vamos ter os Sensible Sockers, que vão apresentar o último álbum, mas num concerto especial em colaboração com uma artista visual, que é algo que Serralves também tenta privilegiar na programação, é esta relação entre as artes performativas e as artes visuais. E neste caso os Sensible Sockers terão a colaboração de alguém que já costuma trabalhar com eles nos vídeos, que é a Letícia Moraes, que portanto, produz toda a imagem, vídeo do concerto. E logo a seguir o Ninho de Elche, que é
talvez uma das grandes vozes da contemporaneidade em Espanha, alguém que lidera um movimento que é o do novo flamenco, que tenta libertar o flamenco de todos os clichês e que tem a ver com o conservadorismo, se calhar de alguma tradição, e tem trabalhado nesse sentido de cruzar o flamenco com outras linguagens, para além de o cruzar também com uma poesia de caráter muito interventivo em termos políticos. Aliás, o Ninho de Elche é também um escritor e poeta, e também colabora com vários outros poetas nas letras das músicas que apresenta, e portanto também será um momento bastante especial na programação geral do festival. Depois segue-se Dawn, Mas isso quando? Isto ainda é esta noite. Isto nesta noite. Estamos a falar ainda desta noite. Sim, ainda esta noite. Segue-se ainda é desta madrugada. Sim, esta madrugada. Temos a Dawn, uma cantora estadunidense que tem nos últimos... Depois de ter passado por um percurso mais ligado ao mainstream, ela começou um caminho de se libertar um pouco das amarras do sucesso e experimentar um pouco e tentar abarcar também linguagens mais marginais no mundo da pop, e que estará também cá para tocar esta noite. Para quem não quiser festa, também temos uma outra alternativa, que é um concerto para dormir, portanto também podem dormir cá. Temos no Museu de Serralves uma sala do museu, terá um coletivo de músicos australianos que vão executar uma partitura de 8 horas, começa à meia-noite e termina às 8 da manhã, e que é um concerto pensado para influenciar o sono e os sonhos das pessoas. Portanto, preparamos a sala com vários colchões que pedimos emprestado ao Exército, portanto, aqueles colchões de campanha, e as pessoas são bem-vindas para trazer saco, cama e pijama e deixarem-se embalar pela música composta por este coletivo, que é muito jovem, são jovens músicos australianos, de universos diferentes, alguns da composição mais erudita, outros da música mais experimental ou da improvisação, que se juntam neste coletivo que pretende explorar zonas mais marginais e, neste caso, cruzá-las com o sono do público. Portanto, também há essa alternativa para quem não quiser festa. Muitas alternativas, queiram Sim. estar acordados ou Sim. ficar a dormir. Também alternativas e oportunidades e aliciantes não faltam. Denise, isto é para miúdos e para graúdos. Isto é também evento de família. Sim, sim. E o que é que temos com os mais novos e com os pais? A programação do serviço educativo, ela realmente tem como público-alvo as crianças com famílias, mas também existe uma intensa atividade também para adultos. Mas eu gostaria de destacar amanhã, já às 11 horas, nós temos nas Bétulas, logo à entrada do museu, o Circo Contemporâneo, pensado... Já no dia da manhã. Já passamos para o dia de amanhã. A programação do serviço educativo, ela privilegia as fatias do dia, né, tanto do sábado quanto do domingo, devido a esse enfoque no público familiar e de crianças. Então, amanhã, nas Bétulas, às 11 horas, nós temos o Circo Contemporâneo, com uma companhia espanhola chamada Vai e Vem, é uma companhia que recebeu um prêmio de circo ano passado. Eles são com uma qualidade de programação muito grande, e são 4 atores acrobatas que vão montar uma estrutura de 2,5 metros de diâmetro para fazer uma atividade específica que eu não vou contar o que é, para não estragar. Que surpresa. Não estragar a surpresa. Quem quiser saber mais, que venha. Exatamente, tem que vir. Eles têm uma longa experiência em estrada, em apresentação, e a ideia é que realmente eles foram selecionados porque é uma programação pensada para todos, mas principalmente para as crianças, e com interação. Crianças pequenas também podem perceber. Uma série de acrobacias, uma série de idas e vindas, de desencontros. Então, a gente começa a programação ali amanhã às 11 horas com esse circo contemporâneo. Mas temos também apresentações de música,
Teatro de Marionetes, nós temos uma estreia absoluta amanhã do Festival Internacional de Marionetes do Porto, em parceria, é uma parceria do Teatro do Ferro com o Teatro Nacional São João. Vai estrear, tem uma estreia absoluta, então, ao meio-dia. É uma procissão, então, de manipuladores, que é uma tradição imemorial no teatro, o one-man show. O manipulador que, em geral, é muito comum estar dentro de uma caixa ou dentro de alguma estrutura, e ele faz tudo. Então, o espetáculo que eles desenvolveram e que estreia aqui em Serralves traz essa tradição. Os manipuladores estão dentro de caixas, mas ao mesmo tempo eles podem andar, eles vão partir de vários pontos, são 5 caixas que vão andar por Serralves até se encontrar na janela da biblioteca e aí começa a interação entre essas marionetes, então, ali na janela da biblioteca. Isso pensando no teatro, mas a gente tem música, por exemplo, um músico que vem de Viana do Castelo. Também no sábado. Também no sábado, no tênis, às 14h30. O João Ricardo Barros é um músico extremamente sensível, que desenvolve instrumentos especialíssimos. Então, ele faz assemblagem de várias peças, de pedaços de coisas, de pedaços de carro ou pedaços de eletrodomésticos, e monta instrumentos a partir disso. E esses instrumentos produzem sons incríveis. Então, é um espetáculo para ver e para ouvir. Então, os instrumentos já são um espetáculo em si, mas também a música que o João Ricardo tira desses instrumentos é uma música muito especial, extremamente sensível, de muita intimidade também. Nós temos a Escola Profissional de Música de Espinho, que tem uma programação no tênis, mas também apresenta no domingo na Sala de Madeira. Não, no sábado, perdão. No sábado, na Sala de Madeira, um trabalho com percussão. Também pensando em música, a voz do tenor, que eles vão trabalhar, vão fazer uma apresentação aí no palco do tênis. E eu gostaria de destacar, não esquecer de destacar que tanto no sábado quanto no domingo nós temos o serviço educativo, tem uma programação em contínuo. Vamos deixar o domingo para mais daqui a pouco? Tá bom. Pode ser. Porque nós estamos em Serralves, estamos em direto do Porto, Serralves está em festa, são 50 horas que começam daqui a pouco, daqui a 2 horas abrem-se as portas. Este cenário é um cenário único na paisagem do património português. Este parque tem quase 100 anos. Vamos conhecer um pouco da história do Parque de Serralves. Sim, se faz favor, precisava de falar com o Engenheiro Agostinho, que eles já me dizem se é 3 ou não. Está bem? Tem 48 horas a descobrir-nos. Pronto. Está, sim, senhora. Luciana, uma informaçãozinha. Não podem ficar aqui, não podem. Sempre ligado ao jardim. Tá, até já então. Obrigado, menina. Até já, até já. Sempre a telefone. Um bocadinho. Um bocadinho. Tudo porque a cargo deste jardineiro-chefe está uma equipa espalhada por mais nem menos 18 hectares de jardim. Manuel Pinto está por cá já há 26 anos e é com indesmentível orgulho que fala do trabalho. Cortar relvas, cortar sebes, cortar pratos, a limpar valetas, limpar as ruas. Trabalho não falta o ano inteiro, não fossem os jardineiros apenas 7 para tanto parque. 18 hectares, para uma manutenção cuidada como a gente faz no dia-a-dia, e sendo considerado um dos melhores parques, 250 parques do mundo, não é? É muito difícil. Paula Monteiro está hoje nos jardins em frente à casa, bem perto das sebes sempre aparadas e desenhadas com rigor. Tem que ser tudo ao pormenor, desde o nível ao fio. Projetado por Jacques Guerrebert nos anos 30 por encomenda do Conde Vizela, o Parque de Serralves vai do formalismo à zona de mato, dos lagos à pradaria, onde não faltam os animais de quinta. Inês e Francisca costumam vir para aqui descansar dos estudos.
Este parque está conservado muito bem mesmo, não há nada sujo e acho que as pessoas respeitam muito aqui o local. Uma joia da cidade. É, completamente. E este ano não deve perder a 14ª edição do Serralves em Festa, que, como dizia há pouco, abre as portas daqui a pouco, daqui a 2 horas. Cristina, quebrar muros, o que é que vos motivou a encontrar este tema para a edição deste ano? Mais uma imagem, a meu ver, é a ideia de que... Trump? Uma mensagem política? Fazer do planeta grande sempre, outra vez, como nós disse temos alguém. que nos situar, não é? Em relação aos momentos que estamos a viver. E claramente que esta é uma festa gratuita e, portanto, não é só por isso, mas que conjuga artistas de todas as nacionalidades, de geografias muito diferentes, que trazem projetos também muito diversos, não só em relação aos seus formatos, mas às ficções que integram e que são propostos aos artistas, aos públicos e a todos os públicos. São bem-vindos todos os públicos. Não existem realmente barreiras a não ser o acesso, a entrada do portão que está aberta e que está aberta a partir do fim da tarde até às 10 horas do domingo e, portanto, há esta imagem de que são todos bem-vindos e que é um lugar onde se encontram os artistas com os seus públicos. Alguns que já estão a ensaiar, que nós estamos a ouvir em fundo. Sim. Agora a sério, não é? Já não é um soundcheck, é realmente um ensaio. E por isso é uma imagem, porque na verdade o programa, a nossa preocupação é que cumpra precisamente esta ideia de estarmos todos juntos e de não existirem barreiras, são todos bem-vindos e bem-vindos ao longo destes dias. E então, para sábado e domingo, o que é que nós temos? E sábado eu estava a ouvi-la perguntar aos meus colegas. A Denise já nos adiantou o sábado, vamos agora... É muito complicado do ponto de vista da programação de que eu sou responsável, porque passa pela dança contemporânea e por parcerias muito importantes com as escolas artísticas do Porto, com o Ginasiano, o Ballet Teatro e a Academia Contemporânea de Espetáculo, mas também com a ESAP e com a Faculdade de Belas Artes do Porto, que trazem performances e que vão ocupar não só, há momentos que pontuam o parque, mas também a biblioteca de Serralves. Gostava de destacar, e para mim é uma área disciplinar que eu programo ao longo do ano no museu, a dança contemporânea, o trabalho de uma coreógrafa polaca, Ola Maciejska, e que nos traz uma proposta de palco coletiva e que tem o nome Bombix Mori, por referência à larva que se transforma depois em borboleta, porque é um trabalho coreográfico de manipulação de grandes vestidos que podem atingir de 2,50 m e que são manipulados ao longo da coreografia e que são explorados não só do ponto de vista da performance, mas também do ponto de vista sonoro. E para além deste trabalho dramatúrgico, há também, e estamos há 2 dias a incluir este dispositivo cênico no auditório, porque a peça explora também a arquitetura do auditório, uma arquitetura do arquiteto Cisa Vieira, tal como é o museu, portanto um espaço muito peculiar e que tem, do ponto de vista acústico, também é singular e é incluído também esta relação é pensada e é refletida pela coreógrafa à medida que se instala a coreografia em palco. Portanto, é uma das minhas propostas. Depois, novamente, o circo. O circo repete às 10 horas na Clareira das Azinheiras, o nosso Alca, e por isso são vários... Isto no sábado? No sábado, Teatro Nacional de São João, também a dizer, um parceiro que nos traz uma leitura participativa e que ocupa também a biblioteca a partir da Anna Atterley, portanto, da obra editada e que está patente no museu. Um aspecto da nossa programação é a criação destas pontes, a possibilidade de nós conseguirmos realizar uma programação que é pensada não só com o contexto, com o recurso existente do parque, mas também com as exposições que estão patentes no museu e que o público poderá ver, os públicos poderão ver ao longo destas 50 horas, que é também algo inusitado e muito especial. Por isso, um encontro com a arte contemporânea materializada de várias formas e através de várias disciplinas e de diferentes projetos artísticos. E como é que vai fechar?
Serralves? Fecha com outra parceria, por exemplo, Santa Maria da Feira, também com um projeto de dança que se chama, intitulado Artifício, com a Ola Maciesca novamente desafiada a fazer uma peça no foyer do museu intitulada Loya Fuller. Portanto, ela volta a este artefacto para criar uma forma escultórica que será manipulada no foyer do museu. Novamente a dança em palco e várias propostas performativas que vão pontuar. O FITEI traz-nos também um parceiro aqui no Arboreto, 7 camas ocupadas por atrizes que contam ficções e, portanto, um momento mais intimista e absolutamente especial num contexto como o Arboreto de Serralves, que é um sítio belíssimo. Portanto, são inúmeras. Seria muito difícil contar, é uma espécie de percurso que é proposto ao público, com escolhas, evidentemente, que têm que fazer, não podem ver tudo, mas o desafio é pensarem individualmente e fazerem as escolhas para um programa que lhes ocupe as 50 horas, porque a ideia é que permaneçam em Serralves 50 horas. O máximo tempo possível. Sim, o máximo tempo possível. Pedro, e na música? O que é que vamos ter sábado e domingo? Bem, será também muita coisa no sábado e no domingo. Desde já também os projetos dos parceiros, tal como a Cristina dizia, a programação é feita com muitas parcerias. Este ano temos uma participação especial de câmaras fundadoras de Serralves, mas também temos outros parceiros, como a Casa da Música, que trará cá o coletivo Digitópia, residente na Casa da Música. E outros, por exemplo, neste momento estamos a ouvir o ensaio do Vai à Praia e as Rainhas do Baile, que é um projeto de um parceiro nosso, que é a Spring Toast Records, de Lisboa. Vamos ter várias jovens editoras que trazem cá os seus projetos. Agora temos uma mistura, os ensaios, os aviões. Portanto, o Serralves em Festa e a programação de música tem muito esta componente da participação de parceiros. Outro parceiro nosso é a Sonoscopia, que vai ter um projeto que se alonga entre sábado e domingo, que é uma instalação de uma orquestra robótica disfuncional. É um projeto que inclui vários robôs que vão tocando vários instrumentos e é um projeto que também é uma reflexão sobre esta ideia de que o trabalho robotizado poderia substituir o humano. Portanto, também tem esta dimensão política na sua concepção. Mas em termos de grandes concertos, eu destacaria à tarde, no sábado, um projeto que é quase em estreia nacional. Ele estreou em Torres Vedras e vai agora ter a segunda apresentação cá, em parceria com a Câmara Municipal de Torres Vedras, um projeto que junta um ensemble com o Nuno Corte Real, o compositor, e a Maria João, a cantora, conhecemos mais do universo do jazz, e as letras de José Luís Peixoto. Portanto, é um projeto para o Grande Palco do Prado, com 14 músicos em palco, e que será apresentado na tarde de sábado. Também no sábado temos outro ensemble, portanto este era o ensemble de Arcos. Mais tarde temos o Space Ensemble, que vai apresentar o seu projeto ligado ao jogo de futebol. Portanto, aproveitando que neste dia vamos ter a final da Champions League, convidamos o Space Ensemble a mostrar o seu projeto, um jogo de futebol, é assim que se chama o projeto, em que eles apresentam uma composição que é uma composição livre, que é adaptada a todos os imprevistos que é possível no jogo de futebol. Eles adaptam vários elementos de outros músicos que têm este tipo de componente do jogo aplicado à composição, e neste caso a composição chama-se PlayStation e prevê que os músicos possam reagir a tudo o que se passa num jogo de futebol, e terá também o comentário, portanto o relato será também feito ao vivo no palco. E depois à noite
temos mais uma grande festa, portanto temos os Altingan que nos trazem uma proposta que junta músicos holandeses e turcos em referência ao universo da música psicadélica dos anos 70 na Turquia, que juntava as tradições populares com o psicadelismo do rock ocidental. E temos os Los Piranhas, um grupo colombiano, que também eles desconstroem as raízes da música popular colombiana, nomeadamente a cúmbia, para juntá-la à eletrónica e também ao funk, ao rock. Portanto, tudo isto promete uma grande festa no sábado à noite. Denise, no domingo depois, já nos disse o que é que temos no sábado. Sim. E no domingo? No domingo, nós temos uma programação que é para os miúdos, mas também para os graúdos e para os jovens, enfocando os jovens, que é uma batalha no Prado, uma batalha de dança urbana. Amigável. Então, amigável, é uma batalha de celebração chamada Serralves in Battle. Então, são 8 bailarinos de dança de rua, com um júri que vai fazer, então, um julgamento, enfim, dessa batalha, essa competição amigável, que na verdade é uma celebração. Tem do Max Oliveira como um mestre de cerimônias. E existe um elemento que eu particularmente acho muito especial nessa programação, além da qualidade desses bailarinos e de trazer a dança de rua para Serralves, que eles vão abrir o final dessa competição celebratória, é chamar o público a dançar no palco. Então eles terminam essa batalha com o que eles chamam de open cycle, quer dizer, um círculo aberto, convidando o público a subir ao palco para dançar. Então nós estamos muito felizes com e ansiosos para que todos subam ao palco para dançar mesmo. Denise, Cristina, Pedro, parabéns por mais um excelente Serralves em festa. Parabéns pelo desafio a que se propõe de mais 10 horas, ou seja, em vez das 40 habituais, passam a ser 50. Parabéns a todos aqueles que fazem o Serralves em festa e nós, como começámos, e era a Cristina a fazer referência, há muita gente envolvida neste Serralves em festa, por isso que saibamos nós também, utilizadores, respeitar e premiar todo este trabalho que começou há quantos meses, Cristina? Quando acaba um, começam a preparar o outro. Exatamente. A partir de setembro estaremos a pensar o que é que vai ser o próximo ano. 60 horas no próximo ano? Não sei. Porque habitualmente abriam ao sábado, agora abriam à sexta. Podia ser semana. Quem sabe? Sim, quem sabe. Muito obrigado, felicidades, corra tudo bem, que vai correr certamente. Serralves abre as portas daqui a pouco para o Serralves em Festa, a 14ª edição. Nós estamos em direto da cidade do Porto, que foi recentemente eleita a cidade pela 3ª vez consecutiva como o melhor destino turístico da Europa. Vamos ver. Para quem é do Porto, é fácil explicar. Nós somos muito dados à nossa cidade e tem um encanto maravilhoso. Gastronomia, de tudo. E depois esta bela cidade. Para quem vem de fora, ao que parece, também. I like the cuisine here, local cuisine, seafood. The churches are very beautiful as well. It's just a nice place to come visit. Não foi propriamente uma surpresa e muito menos uma estreia. A Invicta repete o feito pela 3ª vez. Foi o melhor destino europeu em 2012, em 2014 e volta a ser agora em 2017. Se nenhum português tivesse votado, apenas tivessem votado os estrangeiros, o Porto tinha ganho. Isto deve-nos dizer alguma coisa. Isto deve contribuir para a nossa autoestima. Na corrida estavam 20 cidades europeias, entre elas Viena, Berlim, Londres, Atenas ou Praga. Mas foi o Porto que conquistou mais votos, 138 mil em 174 países do mundo. Nunca a iniciativa do portal European Best Destination teve tamanha adesão. Para nós, empresas, é muito relevante, por isso nós esperamos que isto venha trazer muito mais turistas, capaz não só de aumentar o número de postos de trabalho, mas acima de tudo trazer muito mais dinheiro para a nossa economia local. Para trás ficam 2 semanas de uma campanha de promoção que pôs rostos e vozes bem conhecidas a puxar pelo Porto. Eu dou a cara pelo Porto. E se o ano de 2016 já tinha sido o melhor de sempre para o turismo no Porto, a expectativa cresce agora com este novo selo de qualidade. O turismo é que está a manter o Porto vivo. O ano que passou já foi muito bom e este ano acho que prevê-se que seja melhor ainda. Tem sido para nós gratificante, muito bom receber as pessoas cá e pronto, e
com este espírito típico e este capital humano que o Porto tem. Vou agora para os Estados Unidos, vou estar lá 15 dias a visitar as cidades onde têm os voos diretos para Portugal. E se chegar lá aos agentes de viagem dizer que o Porto foi pela terceira vez eleito o Best European Destination, vai ser muito, muito positivo e muito produtivo, com certeza. Às paisagens, aos monumentos, à gastronomia, aos vinhos, às gentes. Hoje é dia de brindar ao Porto. E é sempre uma excelente oportunidade de podermos estar aqui em direto de Serralves. O próximo painel tem 3 elementos que nos vão levar para uma conversa mais sobre o Porto, mais sobre o Norte, mais sobre a importância desta região, que desafios, que problemas se colocam, porque para cada problema é necessário encontrar sempre uma boa solução. Vamos ao próximo painel com Rui Moreira, é o Presidente da Câmara Municipal do Porto. Olá, Rui. Obrigado. Fernando, muito obrigado por ter vindo também. Manuel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer. O Fernando Freire de Sousa é o Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, Desenvolvimento da Região Norte. Exatamente. O Manuel é também da Comunicação da Livraria Lelo. Exatamente. Nós temos a Livraria Lelo, que é uma das mais bonitas do mundo. Temos a Estação de São Bento, que é uma das mais bonitas do mundo. O McDonald's, que é um dos mais bonitos, se não mesmo o mais bonito do mundo eleito. O que é que se passa aqui com o Porto? Temos o melhor povo do mundo. O melhor povo e a melhor francesinha também. E as tripas. Também já vamos saber um pouco mais sobre o Porto. Rui, tudo isto não nasce do acaso. O Porto há muito tempo que se vem preparando também para estes momentos de glória, digamos assim. Até os aviões que agora trazem cada vez mais as low cost, Eu aponto para o avião de propósito, ou seja, muito daquilo que mudou no Porto nos últimos anos decorre do aeroporto, ou seja, uma cidade que era Porto passou a ser uma cidade aeroporto. De repente nós tivemos uma porta aberta ao mundo e acho que aqui houve um grande mérito da sociedade civil, dos empresários, dos agentes culturais, de verem que isso era uma grande oportunidade e subitamente voltarem a dar ao Porto aquele cunho mais cosmopolita de uma cidade mercantil que nós já tínhamos sido no passado e que voltamos a ser. E isso faz-se muito pelo envolvimento das pessoas e por aquilo que estávamos aqui a falar. Tem muito a ver com a forma como as pessoas gostam da cidade e gostam de a mostrar. Ou seja, o portuense não apenas gosta da cidade, mas quando aparece alguém que não é de cá... Gosta de receber? Portanto, gostam de receber e gostam de a mostrar, não é só de receber, gostam de a mostrar. Isso é muito evidente naquilo que os turistas nos dizem, mas não apenas. As pessoas que vêm cá fazer negócios dizem, bem, estive com um taxista. E o taxista quis-me logo mostrar e dizer e contar e portanto, essa forma que nós temos muitas vezes, que as pessoas achavam que era um bairrismo fechado, não. Nós temos um bairrismo aberto e é isso que tem permitido à cidade mostrar aquilo que já era e também renovar-se, porque a cidade tem tido uma enorme renovação, fruto muito do empreendedorismo dos portuenses. E o empreendedorismo não é apenas nas empresas tradicionais, é o caso da Lelo, o caso dos restaurantes, o caso de tudo aquilo que acontece na cultura, tem muito a ver com este espírito muito indómito, às vezes um bocado individualista dos portuenses. O Fernando Freire de Sousa já andou também por outros países, já teve outros cargos. Que diferenças é que encontrou nesta forma de ser do Porto, do portuense? Que forma é que nós podemos definir como ser portuense? Bom, É isto que o Rui dizia, é saber receber? Eu estou muito de acordo com o que o Rui disse. Naturalmente que você, ao referir o que referiu, da forma que referiu, não o disse, mas eu também sou do Porto e, portanto, já andei por muitos sítios, mas... Somos os 4 do Porto. Como diz o Rui Veloso, é sempre a primeira vez quando a gente regressa às origens e neste caso, está nas origens, porque com o cargo que aceitei desempenhar na Comissão de Coordenação, naturalmente que a minha base é Porto e Norte do país. Aliás, depois queria fazer aí uma pequena derivação, mas genericamente no que diz respeito às questões do Porto e da nova dinâmica do Porto, eu acho que ela tem muito a ver com a Ryanair, ela tem muito a ver marginal, mas cada vez mais, pontualmente, cada vez mais com a segurança, com o facto de num mundo de terrorismo, de acontecimentos trágicos um pouco por toda a parte. A segurança é um dos fatores que o turista mais procura. Nós mantermos uma imagem de uma sociedade muito segura, muito amigável. Ainda hoje ouvia que Portugal é o terceiro país do mundo considerado mais acolhedor e mais pacífico.
E depois, naturalmente, há uma dinâmica que eu acho que é, enfim, de algum modo público ou privado. Isto é, foi possível, por várias ordens de razões, em vários momentos, chegar a um conjunto de edifícios, infraestruturas, seja o aeroporto, seja o terminal de cruzeiros, sejam grandes infraestruturas culturais, como é o caso de Serralves, como é o caso da Casa da Música, enfim, só para falar das mais notórias, naturalmente a Livraria Lelo e a forma como o acolheu, mas a Livraria Lelo já entra numa outra dimensão que é o público ao privado, isto é, o público facilitou a oportunidade de o privado, de facto, pôr a sua dinâmica ao serviço da cidade e é, de facto, aos portuenses, à sua maneira de ser e estar e à sua tradicional, histórica capacidade empresarial que se deve grande parte daquilo que aconteceu. Portanto, eu acho que será injusto nós estarmos a dizer que é isto ou que é aquilo, mas é um cruzamento feliz, virtuoso de acontecimentos, de circunstâncias e depois de dinâmicas públicas e privadas que foi possível, digamos, fazer cruzar. Manuel de Sousa, um dos livros mais importantes que eu guardo, pelo menos com mais carinho, é o do Eugénio de Andrade, Daqui Houve Nome Portugal. Porto, Daqui Houve Nome Portugal? Houve? Sim, etimologicamente, eu acho que até houve mais do que Portugal. O Porto, acho que deu nome não só a Portugal, como inclusive à Galiza, porque os romanos, no seu processo de romanização, vieram de sul para norte e chegaram ao Rio Douro e encontraram a população de Calais e chamaram calaicos aos que estavam a norte do Douro e por isso, de certa maneira, Galiza também é um nome derivado do Porto ou de Portugal, não é? Por isso, de facto, são esses dois nomes. E o Porto está muito ligado à Portugalidade no geral e alguns aspectos que foram aqui referidos são exemplares. O Porto teve, já não de agora, mas há muito tempo, uma autoestima muito grande que contrastava quase sempre com o sentido de uma certa sentimento de inferioridade da maioria dos portugueses. Os portugueses sempre tiveram muito orgulho no que era seu e tiveram sempre muito orgulho na sua cidade e nunca tiveram vergonha ou medo em mostrá-lo. E acho que, de certa maneira, isso é o grande contributo que o Porto pode dar à Portugalidade, é esse amor próprio e essa autoestima. Que eu acho, de certa maneira, Portugal agora aos poucos está a ganhá-la, e com alguns triunfos recentes, acho que mais digamos, acaba por fortalecer esse sentido. O progresso do fenómeno, digamos, recente do turismo do Porto tem, de facto, na minha opinião, essas origens que podem-se buscar mesmo à organização do Euro 2004, às obras do aeroporto, ampliação do terminal, etc., que veio criar condições para que o Porto tivesse capacidade para receber voos de baixo custo, etc. E tudo isso veio gerar uma grande, digamos, uma grande procura turística. Mas a cidade também, por outro lado, soube responder a esse estímulo, soube responder não só a parte pública, os investimentos na recuperação urbana, por exemplo, a criação de infraestruturas como o metro do Porto foi muito importante para facilitar a mobilidade dentro do Grande Porto, e depois também mesmo a própria iniciativa privada. Eu acho que, inclusive, houve situações como a situação da crise, que provocou muito desemprego, que conseguiu colocar muitas pessoas na casa dos 30, 40, 50 anos, com grande capacidade técnica no desemprego e na necessidade de encontrar formas de empreendedorismo, se calhar em certo ponto forçado. E por isso houve uma série de dinâmicas que se reuniram e que trouxeram este tipo de resultado que temos hoje. Nós temos hoje uma cidade que é muito diferente do que era há meia dúzia de anos atrás. Basta pensar como é que era há uma dúzia de anos atrás, a Baixa do Porto à noite ou ao fim de tarde. Que era uma cidade onde as pessoas vinham trabalhar, mas não vinham jantar. E agora ficam para jantar. O que é hoje, não é? E pronto, isso não é uma resposta fácil, nem uma resposta direta, nem simples. É uma conjugação de fatores, uma conjugação feliz de fatores. Rui, o Porto é cada vez mais uma marca. E como é que se comunica esta marca? O Porto sempre foi uma marca para nós, ou seja, nós nunca tivemos problemas de identidade. O Porto sempre teve, através do Futebol Clube do Porto, do vinho do Porto, das coisas que tinha, das tripas, da Ribeira, nós sempre tínhamos uma marca para nós, ou seja, se calhar tínhamos várias marcas e tínhamos uma identidade. Quando nós chegamos à Câmara, eu escrevi em 2009 um livro em que propunha isso, era preciso juntar estas marcas à volta de uma marca Porto, e então desenvolvermos a marca Porto Ponto, que ao princípio, ainda bem que foi muito discutida, mas que depois subitamente caiu no léxico comum como uma tentativa de agregar uma marca. Houve exemplos, cidades maiores, I Love New York era um bom exemplo de uma marca que nós olhávamos
tipicamente nos anos 70 e 80 e tínhamos esquecido. E acho que de facto estamos a caminho de construir uma marca Porto e que ela hoje em dia é muito importante. Porquê é que nós notamos que é importante? Porque há muitos agentes económicos privados que hoje nos pedem à Câmara se podem usar lá o Porto Ponto. Isto tem um significado, nós vemos muitas pessoas portuenses a comprar merchandising. Mas porquê é que isto tem importância? Tem importância porque hoje as cidades concorrem entre si como se fossem produtos ou como se fossem localizações. Quando nós pretendemos atrair rapidamente a atenção de investidores internacionais, e muitos deles têm vindo para o Porto nos últimos tempos e têm criado emprego qualificado, o facto de haver uma identificação clara com uma cidade, perceberem onde era, porque antigamente havia o Futebol Clube do Porto, que era a maior marca da cidade, era Porto, o vinho era Continua Porto a ser uma grande, e o uma aeroporto grande era o Porto. Portanto, tínhamos três nomes. Agora, e curiosamente, em 3 anos, esta divergência diluiu-se. Repito, para nós, internamente, pode ser bom em termos da nossa autoestima, porque gostamos e a maior parte das pessoas gostam da marca e sentem-se identificados, mas é muito importante em termos da projeção internacional de uma cidade, porque as cidades hoje concorrem entre si. Já não são os países que concorrem entre si, na Europa são muitas cidades que concorrem entre si. E nós, Porto concorre com Lisboa, Rui? Porto concorre com Lisboa? Claro, o Porto concorre com Lisboa e concorre com todas as outras cidades. Naturalmente com Lisboa, porque é uma cidade portuguesa, nós temos aquela simbiose curiosa. Há alturas em que temos que formar a seleção nacional e então estamos com Lisboa. Quando é preciso um grande desafio nacional, nós estamos com Lisboa. Quando é no campeonato nacional, nós concorremos com Lisboa. Mas isso deve ser assim. Agora, quando eu estou a falar em concorrer, é concorrer com outras cidades de média dimensão europeia, em que acho que, de facto, se pensarmos aquilo que é a nossa dimensão geográfica, a nossa dimensão até em termos demográficos, somos 230 ou 240 mil habitantes, se pensarmos no que é a dimensão económica, nós hoje já conseguimos ser identificados com cidades que têm um padrão muito maior, têm outra dimensão e começaram mais cedo. E isso deve-se exatamente a nós termos conseguido, todos nós, e quando digo nós não é a Câmara, somos todos portuenses, conseguimos criar um ecossistema em que as pessoas se sentem bem, em que as pessoas sentem que há oportunidades, em que as pessoas sentem que vale a pena e sentem aquilo que estava aqui a dizer. Os portuenses são muito otimistas relativamente à sua cidade, vivem a sua cidade muitas vezes com raiva contra algumas coisas. Nós continuamos a discutir porque é que foi abaixo o Palácio de Cristal. Eu ainda não tinha nascido, foi há 60 anos. Mas nós discutimos tudo. Mas discutimos porque gostamos, não discutimos por não gostarmos. E acho que isso tem muito a ver com esta forma que nós construímos na cidade ao longo dos últimos tempos. E as pessoas novas, como o Manuel estava a dizer, agarraram isso. Ou seja, perante a dificuldade de arranjar empregos, os empregos tradicionais, foram à procura de criarem eles próprios as suas oportunidades. E o empreendedorismo na cidade é absolutamente inacreditável. Nós assistimos a negócios inacreditáveis. O comércio tradicional, que estava morto há uns anos atrás, as pessoas iam fazer compras aos centros comerciais periféricos, hoje vemos por todo lado a abrir novas lojas, novas atividades, e não são iguais às outras, são diferentes. Há qualquer coisa de muito inovador. O design em que nós estamos a apostar é uma demonstração desta vitalidade da cidade, porque o design é o que liga, no fundo, aquilo que é a cultura a tudo aquilo que é a produção e a capacidade de comercialização. E isso representa a capacidade que a cidade teve de, em tempo de crise, não definhar. A cidade renasceu em tempo de crise e isso talvez nos faça recordar tempos antigos, talvez nos faça recordar. Se calhar podemos ir ao final do século XIV, ao princípio do século XV, perceber que foi assim, ou àquilo que aconteceu a seguir às guerras, a seguir à Guerra Civil em Portugal, em que os liberais ganham e o Porto se transforma subitamente num país completamente destruído. O Porto se transforma de facto num epicentro de uma modificação. Isso tem a ver com a genética da cidade, não tem a ver propriamente com os poderes instituídos, não tem a ver com aquilo que nos rodeia, tem a ver com esta cidade, que é uma cidade, talvez por isso ela se chama invicta, é porque é exatamente quando parece que vai ser vencida que ela consegue reagir e consegue ter aquilo que outro dia um americano que estava cá de Nova Iorque dizia: eu senti que a cidade do Porto tem punch, ou seja, tem capacidade de lutar, e isso é muito interessante na cidade, muito interessante. Nota-se na universidade. A universidade é seguramente hoje a instituição mais importante. E porquê? Porque estão todos os dias a sair dali pessoas com capacidades, com mérito, com qualidade, mas que muito rapidamente procuram associar isso ao empreendedorismo dos seus pais, dos seus avós e daquilo que vem na cidade. Fernando Ferreira de Sousa, antes de falarmos sobre a CCDR, também é importante a forma como o Porto e o Norte têm sido ajudados com tantos fundos estruturais que têm vindo. Eles também têm sido bem aplicados, de forma que nós hoje estejamos aqui a falar, por exemplo, que o Porto é neste momento um dos principais destinos dos turistas europeus. Bom, deixe-me dizer
enfim, três tópicos genéricos. E há bocado disse que estava muito de acordo com o que o Rui tinha dito e queria insistir numa dimensão, só em termos de tópico, numa dimensão que não foi suficientemente referida, mas que eu acho que é muito importante dizer. Eu acho que a gente nunca consegue explicar qual é a razão última de um sucesso qualquer. Há sempre um conjunto, uma cadeia virtuosa de acontecimentos que geram... é a consequência, não é o objetivo. E até o próprio Porter, quando construiu aqueles modelos de competitividade, tinha lá as várias dimensões da procura, dos fatores de produção, e daqui e dacolá, mas depois tinha uma coisinha ao lado que se chamava acaso. Às vezes o acaso dá muito trabalho e eu acho que vale a pena dizer que dentro desse conjunto de fatores que formam, que criam o momentum das coisas acontecerem, há tudo aquilo que nós dissemos, mas eu não queria deixar de dizer que sinto, e queria dizê-lo aqui ao lado do Rui, que a chegada à Câmara do Porto de um Presidente de Câmara, por um lado cosmopolita e por outro lado culturalmente aberto, foi uma dimensão muito importante para que as coisas pudessem também ter acontecido. A outra questão que eu gostava de sublinhar é de que, e aqui não nos afastaremos seguramente, mas a minha pele é diferente da pele de um Presidente da Câmara do Porto. Eu aqui, enquanto alguém que procura, digamos, maximizar os interesses da região, chamemos de região à falta de melhor, daquilo que é a região norte, eu diria que é provável que nós estejamos hoje perante uma situação em que a dinâmica que está instalada pode ser revertida a favor da região de uma forma mais saliente. É sempre possível fazer melhor. Ainda no fim de semana passado, passando pelo centro do Porto, no sábado à tarde, se sentia um ambiente que era, eu quase diria, irrespirável de gente, uma quantidade brutal de gente, quase toda a falar outras línguas, o que é ótimo. Fartavam-se de gastar dinheiro, fartavam-se de criar negócio, mas era evidente que aquela gente, ou alguma daquela gente, podia ser pegada e levada para outros sítios, e isso era, ou seria, muito positivo para a região. E eu acho que estive a fazer uma olhadela por aquilo que foram, por exemplo, as dinâmicas de investimento no âmbito do Norte 2020, desde que existe, portanto, digamos que são uma informação com cerca de 2 anos, na área, sobretudo, do turismo, hoteleira, etc. Isto é uma pequena amostra. Mas cheguei à conclusão que o investimento privado que foi feito, de acordo com essa amostra, 44% dele é na área metropolitana do Porto, depois há uns 16, 17% no Douro, depois há uns 10% no Alto Minho e depois há uns residuais, ou bastante mais residuais, na casa dos 5 qualquer coisa, Trás-os-Montes, Alto Tâmega e mesmo a zona do Tâmega e Sousa, etc. E depois a zona de Chaves e tal. Tudo isso junto representa qualquer coisa tanto como o Douro. Mas, digamos, genericamente o Porto representa 44%, a área metropolitana do Porto, não é só o Porto de Cidade, mas, enfim, o Porto de Cidade tem um papel particularmente relevante nessa matéria. E, portanto, isto de facto obriga a pensar que provavelmente haverá aqui um espaço para criar dinâmicas regionais mais fortes e em que o Porto, com a sua centralidade, tem obrigações especialmente importantes, mesmo do ponto de vista público. A mesma coisa é verdade quando a gente olha para a informação do que é, ao nível das NUTS 2, do que é a evolução do turismo. Toda a gente, há quem diga, eu acho que não é verdade, que as coisas se possam pôr exatamente nesses termos, mas há quem diga que o sucesso económico recente do país depende larguissimamente do turismo. Acho que depende alguma coisa do turismo, mas não dependerá tanto quanto alguns dizem, mas a importância do turismo nessa dinâmica, que é absolutamente indiscutível, é uma importância na qual a região norte, quando digo a região norte, depois por trás da região norte está o Porto com uma dinâmica maior, mas a região norte é a zona mais dinâmica na última década do crescimento do turismo no país todo. Se nós olharmos para o que é hoje o peso das dormidas em estabelecimentos hoteleiros ao nível das NUTS
portuguesas, nós chegamos à conclusão que hoje o Algarve representará 1/3, Lisboa representará 1/4 e depois a seguir está a Madeira com, salvo erro, 7,3 milhões de dormidas o ano passado, e está a região norte com 6,9 num processo de recuperação enorme que faz crer que provavelmente já neste ano 2017 ou no próximo 2018 a região norte estará à frente da Madeira como o terceiro maior destino do país. E eu acho que isto acontece assim, muito por via da dinâmica do Porto e apesar de alguma dinâmica que ainda está por aproveitar da região. Esta é digamos, uma segunda questão. Depois haveria uma terceira, que era a resposta direta à sua questão, e que é mais complexa, podemos deixar para a fase seguinte. Vamos deixar para já. Mas só dizer que os fundos são bem aplicados, sendo que há muita coisa que pode ser ou que poderia ser melhorada. E nessa dimensão, enfim, eu preferiria que passássemos à frente e depois, se vier a propósito, voltávamos a falar. Voltamos quando vier a talho de foice. Manel, Porto de Honra, da Invicta ao longo dos tempos, histórias, segredos e curiosidades. Eu há pouco estava a ler e lembrei-me de algo que já me tinha esquecido, do coração de Dom Pedro IV. Onde é que ele está? Onde é que ele está? E o que é que há mais para... A chave está no meu gabinete. Está? A sério? Sim. Há uma cripta na Igreja da Lapa, que tem uma sucessão de chaves, e essas chaves estão guardadas no gabinete do Presidente da Câmara do Porto. É fiel depositário das chaves. Eu sou fiel depositário das chaves de uma cripta onde dentro está o coração de Dom Pedro, que já fui ver. Já? Já. Mas está aberto ao público? Não. Ele está fechado numa cripta, a cripta está à vista, portanto tem uma tampa, digamos, em pedra, mas há tempos... Mas está numa caixa? Está dentro tem um cofre, portanto tem uma urna, e dentro tem uma outra urna, e depois está o coração num líquido. Em cloroforme. Não sei como é que se chama, mas é um líquido que mantém e que de vez em quando tem que ser acrescentado. E a última vez que ele foi acrescentado fui lá ver, fui lá assistir. E ele fez questão a chave e depois trouxe a chave. O que é que temos mais para visitar? Não só quem nos visita que venha pelo low cost ou que venha de outro meio de transporte, mas quem está cá em Portugal e que pode visitar o Porto, o que é que encontrará como aliciantes para saber mais sobre o Porto e as suas gentes? Muita coisa. A cidade do Porto tem uma grande espessura histórica, é uma cidade profunda nesse aspecto, e ainda muito da sua história está visível nas pedras e nas pessoas e nos lugares. Ainda voltando um bocadinho à questão de Dom Pedro, é engraçado porque muitas vezes muitos turistas ficam espantados como é que nós damos um destaque tão grande ao fulano que foi responsável, ao fim e ao cabo, pela independência do Brasil. E é um pouco como se chegássemos a Londres e em Trafalgar Square, na coluna de Nelson, lá em cima, em vez de estar Nelson, tivesse o Mahatma Gandhi, por exemplo, o responsável por levar, digamos, a coroa da joia britânica, retirar essa joia à coroa britânica. Por isso, porquê é que nós damos um destaque tão grande ao primeiro imperador do Brasil? Isto tem a ver precisamente com o cerco do Porto e com as guerras liberais e com o tempo, durante um ano, as tropas de Dom Pedro tiveram cercadas na cidade do Porto, ou seja, o Porto contra o resto do país, podemos dizer assim, ou seja, o irmão Dom Miguel cercava a cidade do Porto e praticamente só o que é hoje centro histórico e o reduto da Serra do Pilar é que estavam do lado dos liberais, e por isso essa luta durante um ano entre Dom Pedro, inspirado nos princípios da liberdade, igualdade, fraternidade, os princípios da Revolução Francesa, essa luta de igual para igual com a população do Porto, fez com que os portuenses adotassem o Dom Pedro e praticamente esqueceram que ele tinha sido imperador do Brasil e adotaram como um filho, digamos, da terra. E foi na sequência do cerco do Porto que muito do prestígio da cidade, de facto, destacou, desde logo o título de Invicta, as armas da cidade, a coroa e espada, digamos, todo o prestígio que a cidade do Porto teve na segunda metade do século XIX, teve muito a ver com o facto da cidade do Porto ter, digamos assim, do lado certo da história, ou seja, do lado vencedor, porque a história, tal como a conhecemos hoje, é sempre a história dos vencedores. Nós normalmente não destacamos a história dos vencidos. E por isso, exatamente, os vencidos não arrasam a história. Por isso, o Porto beneficiou muito digamos,
de estar de uma forma precursora com o liberalismo, assim como beneficiou mais tarde pelo facto de ter sido uma cidade que tentou estabelecer um regime republicano no 31 de janeiro de 1891, por isso muito do que temos hoje, ou do que tivemos depois com a implantação da República, desde logo o verde e vermelho da bandeira nacional teve a ver com uma primeira bandeira que foi içada na Câmara Municipal do Porto, que era uma bandeira de um clube republicano, também a portuguesa, o hino nacional, era uma música popular que era cantada, ou que foi cantada durante essa revolta. Quando despoltou a guerra, digamos, a Revolução, no 5 de outubro, foram disparados 31 tiros de canhão em recordação do 31 de janeiro. Por isso, há uma série de aspectos em que o Porto foi precursor e que depois, digamos, mas em parte, conseguiu tirar algum prestígio e algumas regalias, digamos assim, quanto mais não fossem sentimentais, desse facto. Para além do Estádio do Dragão, o que é que se pode visitar mais no Porto? O Estádio do Dragão já não se pode visitar. O Estádio do Dragão pode-se visitar. O Estádio das Antas é que não. O Estádio do Dragão pode-se, com certeza. Todos os símbolos da cidade, ex-libris da cidade, que é a Torre dos Clérigos. E as Torres dos Clérigos têm uma série de histórias muito interessantes ligadas à própria torre, desde ter sido uma baliza, digamos, para os navegantes que entravam na Barra do Douro, até o facto de, durante muitos anos, teve instalado um sistema meridiana que, ao meio-dia solar, na cidade do Porto, fazia disparar um morteiro para as pessoas acertarem os relógios. Claro, num dia 2 não sei se o morteiro dispararia ou não, porque tinha a ver com um raio solar. Mas há uma série de histórias interessantes ligadas à Torre dos Clérigos, a cidade das pontes, a cidade do ferro, a saudade que os portugueses têm ainda hoje, como foi dito, do Palácio de Cristal, embora muito pouca gente já o tenha conhecido, mas há sempre aquela aura de prestígio e provavelmente, creio eu, se o Palácio de Cristal ainda existisse, provavelmente as pessoas ficavam algo decepcionadas porque têm uma imagem mitificada e bastante aumentada do Palácio de Cristal, o Palácio da Bolsa, é claro, as caves de vinho do Porto, todo o negócio ligado ao vinho do Porto. A cidade deve praticamente a sua existência ao vinho, digamos, à localização geográfica, estar, digamos, na foz de um grande rio e perto do mar, mas muito também ao próprio vinho. Aliás, o vinho praticamente pagou tudo, que são obras públicas da cidade durante séculos. O próprio Porto de Leixões foi, em grande parte, construído com os impostos do vinho, a alfândega, as pontes. Praticamente o vinho alimentou, em termos de impostos, a cidade. E uma série de outros fatores, alguns aspectos que eu refiro aí, a evolução dos transportes públicos na cidade do Porto. A cidade foi-se alargando e o Grande Porto foi-se alargando até certo ponto, até onde chegavam as linhas, primeiro do americano e depois as linhas do elétrico, foram, digamos, quase como os dedos de uma mão, foram trazendo as pessoas para a cidade. Há um sem número de aspectos interessantes. Esse livro junta 15 histórias da cidade do Porto. É um livro pensado mais para portugueses, primeiro porque é escrito em português e depois porque cruza muito com a história do país. A história da cidade está muito ligado à história do país. Por isso é interessante para quem vem ao Porto e quem está à venda, Manuel. Está à venda o livro. Está à venda. Exatamente. Rui, costuma-se dizer que o Porto está cercado por um lado pelo rio, pelo outro por Matosinhos, Gondomar, Maia, Valongo, mas o Porto não se fecha em si. Há um rio que une e não separa. E depois há uma Galiza, há um eixo até à Galiza. O Porto não se fecha. As cidades organizam-se em círculos concêntricos, no nosso caso semicêntricos, porque há uma que nos fecha, que é o mar, mas que o mar também nos desafia permanentemente. O Fernando estava a falar e bem, ou seja, o grande desafio é nós sermos capazes de aproveitar alguma coisa que está a ocorrer no Porto e sermos capazes de alargar isso a este território que depois praticamente não tem fim. Porque nós hoje, quando eu falo, por exemplo, até a sul, fora da área metropolitana ou da região, quando falo com o Presidente da Câmara de Viseu, com quem falo muitas vezes, com o Almeida Henriques, ele diz-me, de facto, é hoje por causa do Porto que nós hoje temos turistas estrangeiros na zona do Dão, ou em Viseu, que é uma cidade muito interessante. O aeroporto do Porto, quando nós olhamos aquilo que é o seu hinterland, a sua margem, onde vai captar passageiros, onde vai trazer turistas, entra claramente na Galiza, entra claramente também em toda a região. A grande dificuldade que nós temos é conseguir explicar que este território, apesar de tudo, é um território que, tendo as suas diferenças, o Minho é muito diferente do Douro ou de Trás-os-Montes, que há cidades e há vilas e aldeias e que este território, apesar de tudo, tem a possibilidade de potenciar uma evolução mais equilibrada. A dificuldade que resulta, por um lado,
de o país todo ele estar inclinado para o Oceano Atlântico. Nós somos um país inclinado. A nossa jangada de pedra como que encalhou e virou, e as pessoas ficaram todas muito próximas. Mas depois ficamos durante muito tempo também de costas voltadas para esse mesmo mar. E ficamos virados, costas viradas. Hoje em dia, as infraestruturas que nós temos, basta pensar o túnel do Marão. Eu convido os portugueses que andam por aí... Só quem não passava lá antes e não passa agora é que não percebe a diferença. É uma coisa extraordinária. De facto, o país transformou-se, o norte do país transformou-se. Qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que eu compreendo também alguns dos autarcas, a eles custa-lhes admitir que a promoção disto, em termos quer de atração de investimento, quer em atração de turistas, tem que ser como uma extensão do Porto. É mais fácil para eles se olharem para isto como uma extensão do Porto que procurarem propriamente vender a sua cidade. Naturalmente, isto junto dos seus eleitores não é muito fácil de explicar. Mas nós temos procurado, a entidade de turismo tem procurado, a Associação de Turismo tem procurado. Portanto, tem havido um trabalho, há uma nova geração de autarcas extraordinariamente competentes, muito empenhados nisto. Nós vemos hoje em dia Guimarães é uma cidade maravilhosa, nós vemos aquilo que está a acontecer com as CIMs do Minho, nós vemos aquilo que está a acontecer com Braga, um exemplo magnífico. Falar das CIMs são as comunidades intermunicipais, para quem não sabe. Portanto, eu acho que há uma nova geração de autarcas, mas também uma nova geração de empresários que muitas vezes seguiam o caminho mais fácil e que hoje estão a seguir um caminho diferente. Para isso temos que perceber que aquilo que não é tão urbano tem que ser capaz de ir buscar outros condimentos. Não basta a paisagem, temos que ir buscar, trabalhar a gastronomia, nós precisamos trabalhar a nossa gastronomia. Não é fácil no interior, muitas vezes, encontrar um sítio evidente. Nós sabemos onde é que comemos bem, mas uma pessoa que lá vai não sabe. Temos que trabalhar a hotelaria, temos que ser capazes de fazer rotas culturais. Há rotas culturais interessantes. Ou seja, nós temos que ser capazes de construir um mapa da mina que emana naturalmente a partir do sítio onde as pessoas chegam. E dessa maneira conseguir dispersar por toda a região para que para que o Porto não seja, se quiserem, o único buraco no bilhar, onde as bolas caem todas. Nós temos que ser capazes de fazer isso. Isso é um trabalho em que a CCDR tem sido particularmente ativa, em que tem havido investimentos. Mas muitos dos investimentos no passado, se pensarmos, eu não estou a falar deste tempo, 10 anos atrás, havia uma sensação de que cada cidade queria duplicar o investimento feito pelo seu vizinho, em vez de procurar complementaridades. E cada um por si. Cada uma queria ter a sua piscina, queria ter o seu auditório, queria ter o seu museu. Julgo que estamos a caminhar num sentido diferente. Julgo que hoje a visão é uma visão muito mais integrada. Acho que houve um grande amadurecimento, também fruto da crise, percebendo que os recursos são mais escassos, e que é através da complementaridade de regiões, de cidades, que nós vamos conseguir isso. E eu devo dizer que tenho muito otimismo relativamente à região norte. Isso aconteceu muito na parte da indústria, na parte da exportação. Essa não é claramente o Porto. O Porto é uma cidade urbanizada, nós não temos indústria no Porto, nem podemos ter, já não temos há muitos anos. Mas aí também foi-se capaz de aproveitar aquilo que era uma ameaça e transformar numa oportunidade. Eu creio que aqui, naquilo que é o equilíbrio dentro da região, se tem que caminhar no mesmo sentido, ou seja, procurar complementaridades. Tentarmos todos fazer a mesma coisa não resulta muito bem porque estamos a repartir o mercado. Se nós conseguirmos perceber que há valências diferentes, aí conseguiremos seguramente ir muito mais além. E hoje, eu não acredito que haja turismo cultural, mas o turismo hoje intrinsecamente é um turismo de experiência. As pessoas quando vêm a um determinado local já não vêm ver monumentos, já não vêm ver paisagens, porque essas nós conseguimos ver no nosso telemóvel. As pessoas estão à procura de experiências. Nós queremos experimentar. Vamos a um sítio qualquer, com a nossa família, com os filhos, com a nossa mulher, com os nossos amigos. O que é que nós queremos? Experiência. E essas experiências é nesse trabalho de proporcionar experiências diferentes que nós temos que fazer esse caminho. Eu repito, a questão da gastronomia, daquilo a que eu chamo muitas vezes a cozinha atlântica não explorada, é uma coisa em que nós temos uma oportunidade enorme. Os espanhóis fizeram. O País Basco, há uns anos atrás, era um país industrializado, em que a indústria estava a desaparecer, em que havia ainda por cima um problema de separatismo, havia a ETA. Vejam o que eles foram capazes de fazer. É evidente que tiveram o Guggenheim em Bilbao, mas hoje o País Basco é identificado internacionalmente como uma gastronomia talvez a melhor do mundo. E era muito improvável. Nós teremos que fazer isso, porque é isso que vai permitir que as pessoas subitamente digam: eu já não vou à procura daquilo que é tão evidente na cidade do Porto, mas eu sou capaz de ir de propósito a Moreira de Cónegos, onde há um restaurante extraordinário, para lá comer extraordinariamente num dos melhores restaurantes do país. Então, se nós formos capazes de fazer isso, ao mesmo tempo com os vinhos, com o produto daquilo que temos fantástico, eu acho que nós podemos fazer um caminho mais acertado, procurando também segmentar o turismo e procurando os turistas que vêm para coisas diferentes. Os turistas vêm
O que é que nos interessa? Não há melhor do que o turista repetente. O turista repetente é o melhor. Veio uma vez ver a cidade. E depois alguma coisa nos suscitou a curiosidade, dizer assim, eu hei de lá ir outra vez, mas agora vou à procura disto. E é aí que nós podemos agarrar-nos nisto. E também recomendar, obviamente. Claro, e depois torna-se o nosso embaixador. Porque a próxima vez já não quer vir sozinho, quer vir com o vizinho, com o amigo. E é por aí que nós temos que fazer este caminho, mas é um caminho difícil. É um caminho que não é tão evidente como parece. Nós sabemos, por exemplo, nós tivemos há tempos aqui um congresso dos países vinheteiros, se quiserem, das regiões vinheteiras. Tivemos cá Napa Valley, tivemos cá as pessoas da África do Sul, tivemos os argentinos cá, tivemos os franceses. Aqueles que fazem melhor isto são os franceses, mas quando nós falamos mesmo com os americanos, com o Napa Valley, percebemos que também eles têm essa dificuldade. Tirar as pessoas de São Francisco e levar até Napa Valley não é tão evidente como parece. As pessoas bebem o vinho de Napa Valley em São Francisco. Nós temos que ser capazes de fazer isto ao contrário, temos que ser capazes de fazer esta projeção. Acho que temos muito a aprender, como digo, outro dia estive numa reunião em Paris sobre essa matéria. Acho que essa experiência dos franceses é muito boa, até depois, como o Fernando diz, nós temos uma coisa fantástica, que eles, infelizmente, não têm. Temos a segurança. Os níveis de segurança na cidade do Porto continuam a melhorar, na região norte continuam a melhorar, cada ano que passa há menos crime e hoje em dia as pessoas que vivem em países em que sentem que há riscos assimétricos voltam a olhar para a segurança como um aspecto que antes eles davam por uma coisa mais ou menos assumida e hoje já não olham. E, portanto, também aqui, e isso no interior de Portugal é completamente tranquilo. Esta sensação de tranquilidade é um fator que nós temos que vender. Deixa-me ter só um enxerto neste discurso do Rui, com que eu também, mais uma vez, estou totalmente de acordo, sobretudo nesta perspectiva da diversidade e da procura da diversidade e, portanto, das diferentes estratégias regionais. Assim, 3 ou 4 tópicos. A região norte é uma região que conjuga uma raridade enorme. Tem 4 sítios património mundial. Tem o Porto Património Mundial, tem o Douro Vinheteiro Património Mundial, tem Foscoa e tem Guimarães. São 4 sítios. Isto é um lead só por si, é um tópico de referência. Depois, Braga, hoje, a dinâmica que nós conhecemos genericamente, porque andamos por aí, mas a dinâmica que está instalada em Braga é uma dinâmica muito virtuosa também a vários títulos. Naturalmente que o Ricardo Rio tem muito a ver com isso, mas naturalmente tem a ver com a universidade e tem a ver com muitas outras dinâmicas, mas a cidade de Braga hoje, enquanto tal, é uma cidade que já não está muito longe da dimensão do Porto. E, portanto, o que se passa por ali e o que se passa na ligação daquilo que eles chamam o quadrilátero entre Braga e Guimarães, Famalicão e Barcelos, que é um trabalho conjugado que eles estão a fazer e que vai produzir efeitos, nomeadamente já tem uma rede de transportes que vai começar a ser vendida em conjunto, é um outro elemento de dinâmica muito importante. O Alto Minho é uma coisa belíssima. Estive ontem, aliás, queria chamar a atenção para isso, já aproveitar a publicidade não paga, mas não tenho nenhuma... Desfrutem porque o programa é para isso mesmo. Está em curso uma coisa que é o Desencaminhar-te, que é uma coisa criada pela CIM do Alto Minho, com 10 locais completamente diferentes e inóspitos, belíssimos, fantásticos, que está a correr entre o dia 1 e o dia 4, durante este fim de semana, e em que é possível ir ver coisas que você nunca viu e nunca irá ver porque nunca lhe chamaram a atenção para isso. E, portanto, quando vai ao Alto Minho, vai naturalmente àquelas coisas que de Costa de Praia vai a Moledo, vai a Vila Praia de Âncora, vai a Ponte Lima, por outras razões, vai a Viana do Castelo, naturalmente como grande cidade, depois gosta mais do Alvarinho e vai mais para norte, para Monção e Melgaço, enfim, há muitos caminhos interessantes, mas o Desencaminhar-te, com um conjunto de jovens a fazerem instalações em locais incríveis, belíssimos, porque é, no fundo, arte popular em espaços rurais e em espaços naturais, é mais um exemplo de um tipo de coisa que se pode fazer e tal. E, finalmente, uma coisa que eu acho que também é muito interessante é pensar que, se nós olharmos para isto, não no sentido de fazermos todos o mesmo, mas de dividirmos um bocadinho as águas, eu chamo a atenção para a dinâmica que está instalada, por exemplo, em Bragança. Porque o que está a acontecer em Bragança, em termos de qualidade de vida, e em termos de alguém de Bragança me dizia há dias, eu perguntava-lhe, então como é que é viver no interior? Quer dizer, você está enganado. Você que está no interior, porque você está cercado pelo mar.
e, portanto, você, nas suas costas tem o mar. Eu, se me virar de costas para si, em Bragança, eu, num espaço de 100, 150 km, tenho 5 grandes cidades espanholas. Zamora, Valladolid, Salamanca. Portanto, digamos, e qualquer dia é mais fácil chegar de Bragança a Madrid do que Bragança a Lisboa. E com o AVE por um lado e com as autoestradas por outro, de repente, Bragança vai ser uma outra centralidade, digamos assim. E, portanto, tudo isto para dizer que é muito importante que haja, por um lado, a consciência da necessidade de que pode haver aqui alguma conjugação de vontades que possa produzir resultados positivos, mas, sobretudo, também esta perspectiva de que é preciso especializar, é preciso ver o que é possível fazer em cada sítio, por forma a que as coisas possam produzir um resultado conjunto de soma positiva. Fernando de Sousa, vocês lançaram recentemente o Norte Estrutura. Sim. E tem aqui as projeções demográficas para os próximos anos. E quando começamos a consultar os números e as projeções, assusta. O que é que vai acontecer a quem vive no Norte? Ao envelhecimento da população? Quantas pessoas nós vamos perder nos próximos anos? Vamos perder muitas. Eu acho que essa informação que saiu no Norte de Estrutura é uma informação que resulta de um trabalho do INE. Portanto, a informação, produção estatística vem do INE. Nós limitamos-nos a fazer um aproveitamento dessa informação no sentido de chamar a atenção sobre os problemas. E eu acho que uma das funções que cabe à Comissão de Coordenação, além de gerir fundos, é o pensamento, é a reflexão sobre a região e sobre os seus problemas. E dentro dos problemas da região, o problema demográfico, as tendências demográficas são particularmente negativas. Nós estamos numa situação hoje em que o número de jovens por idosos tem vindo a diminuir de uma forma avassaladora. E a média daquilo que será o número de jovens por idoso nos próximos 10, 20 ou 30 anos é absolutamente dramática. Isso, claro que os mais otimistas tenderão a ver nisso um lado positivo que existe, que é o lado de que as pessoas duram mais tempo, o envelhecimento e a qualidade de vida o envelhecimento pode ter qualidade de vida e pode ser prolongado no tempo o número de anos de vida útil das pessoas, mas é evidente que há depois um problema de equilíbrio natural. Só por si isso dava um programa. E nós podemos dizer que na região em que estamos, neste momento, a única região das tais cimes, das tais sub-regiões que está a crescer em população e em riqueza relativa é o Cávado, precisamente, na região que é comandada por Braga e depois tem toda uma série de outras cidades à volta. E, portanto, o que nós pretendemos fazer com isso é deixar alertas. O que nós estamos a dizer não é que em 2080 ou em 2070 vai ser assim. Estamos a dizer que se nada acontecer será assim. E, portanto, temos que fazer alguma coisa para que as tendências possam ser esbatidas, possam ser contrariadas, possam ser, enfim, minimamente corrigidas, e eu acho que a questão demográfica é verdadeiramente uma questão de preocupação. O Norte de Estrutura é a resultante desta ideia de que é possível todos os 3 meses a Comissão de Coordenação pôr cá fora qualquer coisa que ajude as pessoas que se interessam pela região e que são agentes da região a olhar para a mesma e a conhecer as tendências principais que estão instaladas. Manuel, que outros episódios é que nós podemos recordar da história da cidade? Por exemplo, Ponte das Barcas. As pessoas falam, mas não sabem de que é que falam muitas vezes, nem sabem o que é que se passou. O que é que se passou nessa altura? Sim, por poucas palavras que as pessoas possam entender e que possam registar para a memória futura. Pronto, primeiro que houve várias pontes das barcas em vários locais do mundo. A Ponte das Barcas que existiu no Porto não foi a primeira, a Ponte das Barcas foi conhecida pela tragédia, a célebre tragédia da Ponte das Barcas não foi a primeira, terão existido antes dessa outras Pontes das Barcas, possivelmente os romanos poderão ter feito uma Ponte das Barcas no Douro, fizeram noutro sítio, poderiam ter feito no Porto. Houve também uma sortida de muçulmanos do Almanzor em direção a Santiago de Compostela, que terá construído uma ponte de barcas para atravessar rapidamente o Douro. Mais tarde, Dom Fernando utilizou também, com princípios bélicos, uma ponte das barcas que foi construída para ele poder avançar rapidamente com os exércitos para combater os castelhanos que cercavam Guimarães.
E o projeto da Ponte das Barcas, tal como conhecemos, como ficou mais conhecido, foi um projeto de Carlos de Amarante, um arquiteto e um engenheiro de Braga, originalmente de Braga, mas que fez várias grandes obras no Porto, nomeadamente a Igreja de Trindade, por exemplo, e que foi o autor de uma obra que nunca chegou a ser concretizada, uma grande ponte em pedra, mais ou menos próxima do local onde está a Ponte Lisa. Essa ponte era irrealizável do ponto de vista técnico. E, digamos, como um exemplo mais prático, construiu em moldes modernos, para a época, para o início do século XIX, uma ponte de barcas, uma ponte assente em barcas, com tábuas de madeira que ligavam as diversas barcas e com uma abertura a meio que pudesse dar passagem ou a navios de maior calado, ou eventualmente também a ponte teria a possibilidade de ser desmontada no inverno, quando houvesse cheias, etc. O episódio mais conhecido da tragédia da Ponte das Barcas foi quando os franceses invadiram na segunda invasão francesa. O Napoleão impôs o bloqueio continental aos países da Europa. Na altura, Portugal era governado por uma rainha louca, a rainha Dona Maria I, por isso o príncipe regente, o Dom João, futuro Dom João VI, foi um príncipe algo hesitante e o Napoleão era tudo menos paciente, então resolveu invadir Portugal. Numa primeira invasão que visou Lisboa, a família real fugiu, ou digamos, transferiu-se, vamos chamar assim, de Lisboa para o Rio de Janeiro e continuou durante 13 anos a governar o Império Português a partir do Rio de Janeiro. E houve depois uma segunda invasão que visou o Porto, que era só para ser uma etapa, ou seja, o objetivo era chegar a Lisboa, mas o general acabou por achar que o Porto era suficientemente agradável e ficou por aqui durante 1 mês e meio e foi o tempo suficiente para ser expulso pelas tropas do Wellington. Foi, de facto, nessa entrada no Porto, a entrada deu-se de norte para sul, em que a população em pânico correu para a zona ribeirinha e tentou atravessar a ponte. Não se sabe exatamente o que é que se passou, não se sabe se foi o peso e a pressão das pessoas que fez, digamos, sucumbir a ponte, se terá sido mesmo as tropas portuguesas, nomeadamente esfiadas pelo Bispo do Porto, que ao retirar para Gaia, terão eles próprios levantado, digamos, a parte central da ponte na expectativa de atrasar o avanço dos franceses. O que se sabe é que muitos portugueses acabaram por perecer. Os números historicamente, digamos, conhecidos, se calhar pecam por um manifesto exagero, falava-se em 6.000 mortos, se calhar o número é manifestamente exagerado, tanto mais que os franceses ajudaram os portugueses a, digamos, a nadar até à margem e eles rapidamente reconstruíram a ponte, rapidamente uma questão de horas, e atravessaram eles próprios a ponte para Gaia em perseguição das tropas portuguesas. E rapidamente, porque é que se toma um cimbalino e não um café no Porto? Isto tem a ver com a marca, digamos, do Café Expresso, exatamente. E o Piolho, que foi o primeiro café que teve a primeira máquina, não é? Exatamente, é isso mesmo. Rui, isto não se consegue crescer eternamente, mas que outros fatores podem prolongar essa subida, essa marcha de crescimento e que ainda estejam por fazer? Da cidade? Da cidade. Eu acho que a cidade ainda tem muito por onde crescer. Basta ver que nós, nos últimos 40 anos, perdemos 30% da nossa população. Portanto, não há dúvida nenhuma que, em termos demográficos, podemos crescer. Só não podemos crescer em área, porque não estamos propriamente a pensar em invadir os nossos vizinhos. Mas também aí podemos crescer através da associação com esses municípios. A associação que foi feita, por exemplo, com o município de Matosinhos e com o município de Gaia, tem muito a ver com a estratégia comum de nós haver um conjunto de programas que fazemos com aqueles municípios que são, se quiserem, o coração central da área metropolitana. Aí podemos crescer. Podemos crescer seguramente na economia. Nós tínhamos uma economia há uns anos atrás muito anémica. Hoje o investimento estrangeiro na cidade do Porto está a conseguir fixar pessoas, ou seja, a fixação de talentos que estão a sair da universidade e que ainda há pouco tempo não encontravam oportunidade para se fixarem no Porto, neste momento existe. Isto permite que alguns dos talentos que saíram de cá à procura de melhores dias estão a regressar. Portanto, creio que nessa matéria podemos crescer. Na questão do turismo, também podemos crescer. Vamos lá ver, nós quando comparamos a cidade do Porto com a cidade de Bordeaux, uma cidade útil porque cidade do vinho, cidade geminada connosco, cidade atlântica, cidade com a mesma dimensão geográfica e demográfica, Bordeaux tem cerca de 10 vezes mais turistas do que nós. Portanto, nós podemos crescer. Agora, não podemos ter a hiperconcentração. Nós temos de ser capazes de propor aos turistas outros territórios, outras atividades, outros núcleos. Lá está tudo aquilo que é adjacente. Temos que fazer com que um turista que vai passar, antigamente só vinham passar 1 dia e meio, neste momento passam 2 dias e meio no Porto, que fiquem 3 dias e meio, aproveitem 1 dia para ir ao Minho, e se quiserem ficar 4 dias e meio, que vão ao Douro. Portanto, eu não estou nada preocupado com isso. Agora, o que é óbvio é que a cidade tem que criar os recursos necessários para se adaptar a ser uma cidade mais habitada, com mais atividade. Veja-se o caso do trânsito. Muita gente diz, pois hoje no Porto há mais trânsito.
Mas é curioso, pela primeira vez desde que foi construído o metro do Porto, os STCP estão a aumentar em muito o número de passageiros. A própria metro do Porto, portanto, os autocarros, há mais gente. A metro do Porto transporta mais pessoas. Há mais pessoas a andar a pé, há mais pessoas a andar de bicicleta. E há mais carros. Porquê? Porque a cidade tem mais atividade. E isso obriga a cidade a fazer os investimentos necessários para se adequar mais rapidamente a uma coisa que já não era realidade. Nos últimos anos, aqui há 10 anos atrás, nós vimos que a cidade estava ao contrário. Ou seja, estava a perder, havia menos gente. E havendo menos gente, havia menos atividade. As pessoas, quando queriam fazer compras, iam aos centros comerciais na periferia. Se as pessoas hoje querem fazer compras na cidade, as pessoas têm que ter acessibilidades e, portanto, a cidade é sempre um local de confronto de preocupações e interesse, em que há coisas que são boas e coisas que são más. Nós não podemos ter sol na Eira e chuva no Naval no mesmo dia, mas então temos que adequar o Naval a poder ter sol e a Eira a poder chover. É isto que, ao fim e ao cabo, é a gestão de uma cidade, com o apoio, naturalmente, da CCDR e, principalmente, com a compreensão dos portuenses de que as coisas, quando há mutações rápidas, nós temos a palavra crise, muitas vezes é mal entendida. Crise é também ela uma palavra que proporciona oportunidade e isso é exatamente aquilo que neste momento se debate. Nós vamos precisar de recursos diferentes, nós queremos ter uma cidade ambientalmente eficiente e sustentável, nós vamos ter capazes de fazer escolhas diferentes. Nós ainda hoje estamos muito habituados, a minha mãe está muito habituada a sair de casa e para ir a uma coisa a 150 metros e ir parar o carro à porta e fazer compras. Era assim, o mundo está a mudar. O facto do Porto ser hoje uma cidade diferente, com uma densificação diferente, também vai obrigar as pessoas a mudarem os seus hábitos. E isso implica naturalmente uma mudança, mas o Porto é uma cidade que muda também com muita facilidade nestas coisas. E, portanto, estou convencido que vamos ser capazes de nunca dizer que já não podemos crescer ou que estamos a crescer depressa demais. Manuel de Sousa, boas vendas, Porto de Honra, da Invicta ao longo dos tempos, histórias, segredos e curiosidades. Que corra bem, que este livro chegue a muitas pessoas que possam aprender um pouco mais sobre o Porto. Ao Rui Moreira e ao Fernando Freire de Sousa, muito obrigado pela vossa disponibilidade, porque este convite já estava feito há bastante tempo, para que nos pudessem dar a honra de vir à Sociedade Civil. Para mim foi também um gosto ter-vos aqui comigo e uma oportunidade de poder falar do Norte e do Porto, porque é a minha cidade. E é no Porto que eu encontro o meu porto de abrigo sempre que preciso, apesar de viver em Lisboa. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Manuel. Obrigado pela vossa disponibilidade. Felicidades no futuro. Sociedade Civil fica por aqui, em direto hoje de Serralves. As portas abrem daqui a uma hora. Vão ser 50 horas de Serralves em festa, com uma programação muito rica, como ouvimos aqui dos programadores na primeira parte do Sociedade Civil. Venha a Serralves. Não fique em casa. Boa tarde. Obrigado.